Ele faz, ergueu a voz e perguntou se o homem pode realmente ser útil a Deus. Disse quem mesmo a justiça humana acrescenta ao Altíssimo. E que quando alguém anda em retidão, não é para benefício dos céus, mas para o bem da própria vida, para o rumo do próprio caminho. Afirmou que a maldade do ímpio o acusa e o persegue, que o orgulho levanta muros, que no fim o aprisiona. Declarou que Jó havia tomado penhores dos irmãos sem motivo, que negara água ao alcançado e pão ao faminto, que expressa alçar as viúvas, enfraquecer as mãos dos órfãos. Por isso disse ele: grandes laços agora o cercam, e densas trevas cobrem seus olhos, para que não veja a estrada. Afirmou que a maldade atrai a angústia e que ninguém se esconde quando o juízo se aproximar. Mas também falou da graça do Todo-Poderoso. Se Jó se voltasse ao Senhor com coração sincero, se retirasse aí da sua casa e purificasse suas mãos de toda pressão, então o onipotente seria o seu ouro, mais precioso do que a prata de Ofir. Prometeu que a luz voltaria a brilhar em seus caminhos e que Deus ouviria o seu clamor quando levantasse as mãos. Volta teu rosto ao Senhor, confia no seu caminho, entrega a Ele teus passos, Ele firmará teu destino. Se guardares suas palavras no mais profundo da alma, sua luz disfará a sombra, sua paz será tua morada. Jó respondeu com alma pesada e disse que sua queixa ainda queimava por dentro. Ansiava colocar sua causa diante do Senhor, perguntar por que o silêncio envolvia sua dor, e se haveria algum motivo para tamanho sofrimento. Sabia que Deus conhece todos os seus passos, e mesmo quando não conseguia enxergar o caminho, o Altíssimo via suas pegadas e sondava o seu coração. Jó afirmou que se pudesse apresentar-se de diante o trono divino, sairia aprovado como ouro passado pelo fogo.
lembrou que guardar os mandamentos do Senhor, que não se desviara de suas palavras, e que as guardara mais do que alimento diário. Mas confessou que o poder de Deus o aterrorizava, que tremia diante da grandeza do Onipotente. E ainda assim continuava a buscá-lo na escuridão. Quando o caminho te faltar, agarra-te à sua verdade. Quando a noite for profunda, sua mão te sustentará. O Deus que te examina conhece tua fidelidade e fará tua vida brilhar como ouro na eternidade. Jó observou a injustiça do mundo e perguntou: por que os tempos do juízo são revelados aos justos? Vi os ímpios mudarem marcos, roubarem rebanhos, expulsarem o órfão e oprimirem o necessitado. Percebi os fracos trabalhando ao sol, famintos, enquanto os opressores descansavam à sombra. O clamor dos feridos subia aos céus, mas ninguém respondia. Descreveu os que procuram a escuridão para praticar o mal, ladrões que esperam a noite, adúlteros que evitam a luz, e assassinos que espreitam o desamparado. Comparou suas vidas às sombras que fogem do amanhecer, pois conhecem a noite melhor que os caminhos do dia. Entretanto lembrou que o Todo-Poderoso vê tudo claramente, e que nem a sepultura serve de refúgio para o ímpio.
humildade tomou a palavra e falou sobre a grandeza do Altíssimo. Disse que seu domínio é imenso e sua glória cobre os céus. Perguntou como pode um mortal ser justo diante de Deus. Como pode o homem, nascido de mulher, apresentar-se puro diante do Santo de Israel? Afirmou que até a lua se apaga diante de sua presença, e que as próprias estrelas não são puras aos seus olhos. Se o céu estremece diante de sua perfeição, o que dirá o ser humano fraco no pó? Piedade compara o homem ao verme, lembrando que nenhuma carne pode alegar. Deus do ofício ao verme, se tem nem botam que justiça própria. Somos filhos do pobre teneis, o chão humano, sua missão. Somos visados neste exultou, todo pode estar ali. Raça os céus com poder e majestade, Jai de sustentena toda fragilidade. Pois suas ideias e de sua defesa Jó respondeu exaltando o poder do Altíssimo. Disse que Deus sustenta o fraco, fortalece o cansado e revela sua sabedoria, mesmo no silêncio. Lembrou que as sombras tremem diante dele, que o céu está exposto diante dos seus olhos, e que nenhuma profundidade escapa à sua luz. Descreveu como o Senhor estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sem apoio e guarda as águas em nuvens que não se rompem.
sob seu peso. Ele traçou o horizonte entre luz e trevas, ordenou ao mar que não ultrapassasse seus limites e adornou os céus com seu sopro poderoso. Já afirmou que tudo que vemos são apenas os contornos das suas obras, um sussurro da sua grandeza infinita. Se esses contornos já maravilham o homem, quem compreenderá o trovão do seu poder? Sua majestade derruba o orgulho e torna humilde o coração que reconhece quem Ele é. O Criador governa os céus e sustenta a criação. Seus caminhos são mistério, sua voz é perfeição. Quem contempla suas obras descansa na proteção, pois nada supera a Deus de toda consolação. Jó manteve sua integridade e declarou: enquanto houver fôlego em mim, não abandonarei minha justiça. Afirmou que seus lábios não profeririam falsidade e que seu coração não negaria a retidão. Mesmo que outros se alegrassem com sua queda, continuaria fiel à verdade. Descreveu o destino do ímpio, sua esperança se desfaz quando Deus lhe pede contas. O terror o alcança durante a noite, e sua riqueza, por maior que seja, não guarda sua alma. O vento do juízo dispersa seus tesouros, e a tempestade consome seus alicerces. Jó afirmou que o homem pode acumular poder, mas não pode comprar a paz do Altíssimo. A herança do perverso se arruína, seus filhos buscam pão e não o encontram, e a memória de seu nome desaparece como pó. Somente a justiça permanece diante de Deus. A verdade sustenta o justo em meio à dor. A esperança do ímpio se quebra sem valor. De amor.
Jó falou sobre a busca humana por tesouros profundos. Disse que a prata é refinada em minas escondidas, e que o ouro é arrancado da rocha com grande esforço. As trevas são rasgadas pela lâmpada do homem, e caminhos desconhecidos são revelados por mãos corajosas que descem por abismos esquecidos. Explicou que o homem encontra safiras, peneiro põe em busca de pedras preciosas, e alcança lugares onde nem nenhum ser pisa. Parte a rocha, desvia rios, traz a luz riquezas ocultas, e dá nome a tudo que descobre. Mas perguntou onde se achará a sabedoria, onde está o lugar do entendimento. Nem o mar a possui, nem o abismo a reclama, e nem o ouro pode comprá-la. Jó lembrou que somente Deus conhece o seu caminho, e que no temor do Senhor está a verdadeira sabedoria. A sabedoria não se compra, não se mede em valor. Sua vereda é invisível ao buscador. No temor do Senhor nasce esplendor, que guia o homem em justiça e amor. Jó recordou os dias antigos, quando a luz do Senhor brilhava sobre sua tenda, e sua amizade repousava em seu coração. Seus filhos o cercavam, seus passos transbordavam de fartura, e os homens honravam sua palavra na cidade. Os príncipes silenciavam ao ouvi-lo, os anciãos se levantavam à sua chegada. Os poribis encontravam abrigo em sua compaixão. Aos órfãos ele
Jó lamentou a humilhação que agora sofria. Os jovens que antes o respeitavam, agora zombavam de sua dor. Homens rejeitados pela sociedade, isolados em desertos áridos, erguiam a voz contra ele. Disse que seu sofrimento se multiplicara, que Deus o entregara ao tormento, que seu corpo ardia sem descanso, e a noite se tornara um gemido contínuo. Sentia-se lançado ao vento pelo Altíssimo, como folha seca sem abrigo. Jó elevou seu clamor e disse que sua esperança se quebrava, que buscava socorro e não encontrava resposta, que a zombaria de seus inimigos o ferida como flecha. Rasgou o coração diante de Deus e pediu que o Senhor templasse sua aflição e lembrasse a compaixão dos dias antigos. Na minha dor levanto minha voz ao Senhor. Quando tudo falha, Ele ouve meu clamor. Na minha dor levanto minha voz ao Senhor. Quando tudo espalha, Ele ouve meu clamor. Mesmo que minha alma treme em aflição, Sua misericórdia é minha única canção. Chora foi me ver lá ficou tão diante de Deus. Disse que fizeram um pacto com seus olhos, pra não desejar aquilo que não lhe pertencia. Afirmou que sua vida fora reta, que rejeitara toda mentira e andara com justiça diante do Altíssimo. Lembrou que não venderia pão de tão chão necessitado e abrir a sua porta ao estrangeiro. Não se alegrara com a queda dos inimigos, Nem escondera pecado debaixo da tenda. Jó afirmou que Deus conhecia cada um de seus passos e disse: pediu que o Senhor no peso assim balança fiel, que examinasse seu coração sem engano, pois desejava viver em verdade. Sua oração buscava a justiça do Altíssimo, e a
de sua causa. Ó Senhor, que tudo vês, sonda o meu coração, conhece meus pensamentos, dirige minha eleição. Ó Senhor, que tudo vês, sonda o meu coração, conheceria a intenção. Se ando em luz, sê tu minha proteção. Se cai em trevas, traz-me redenção. Ele, o mais jovem, falou com indignação, irritou-se contra Jó por justificar-se mais do que a Deus, e contra os 3 amigos que nada souberam responder. Disse que a sabedoria não depende apenas da idade, pois o sopro do Todo-Poderoso dá entendimento a quem Ele deseja instruir. Ele o afirmou que ia esperado pacientemente, mas agora precisava falar, pois seu coração estava cheio como vinho sem escape. Disse que não adulava ninguém, nem distorceria a verdade por respeito humano, pois sabe que Deus via todas as coisas. Apresentou-se como alguém disposto a ouvir e corrigir, um homem sincero que falava a partir da justiça. Queria mostrar que havia um caminho mais alto do que aquele se a razão humana. Convidou Jó para abrir o coração, para que a verdade do Altíssimo iluminasse seu ser. A sabedoria põe o Senhor só onde quer, sopra, nem idade nem força, que invade pra te veima, quando idade limitada. A sabedoria põe o Senhor só pra onde quer, sopra, nem idade nem força, quem ouve sua voz aprende a caminhar em justiça, humildade e verdade. Ele o chamou Jó a ouvir com atenção, disse que falava com sinceridade. Criado por Deus e sustentado por seu sopro,
Afirmou que não vinha para condená-lo, mas para mostrar que o Altíssimo fala muitas vezes, e o homem nem sempre entende sua voz. Explicou que Deus adverte em sonhos, corrige no sofrimento e livra o homem de cair no abismo. Descreveu um mensageiro celestial que anuncia graça e restauração, dizendo: livre, pois achei resgate. Ele o declarou que Deus deseja trazer um homem de volta, renovar sua vida com a luz da manhã e ouvir sua oração com alegria. Convidou Jó a reconhecer a misericórdia divina e contemplar o amor que salva, mesmo quando a aflição cobre o caminho. O Senhor fala no silêncio e na dor, corrige, adverte, revela a seu favor. Quem ouve sua voz encontra o Salvador. Revive de novo e assalia a dor. O Senhor fala no silêncio e na dor, corrija, desate, revela seu amor. Quem ouve sua voz e poupa na dor, vertigem de dor, foi graça e amor. Ele o pediu que os sábios escutassem. Afirmou que Deus não pratica injustiça e que o onipotente não perverte o direito. Lembrou que o Senhor retribui ao homem segundo suas obras, e que seu juízo é reto e perfeito sobre grandes e pequenos. Disse que Deus vigia os caminhos do homem, que nada fica oculto aos seus olhos. Quando ele fere, ninguém pode curar. Quando ele fecha, ninguém pode abrir. Ele o afirmou que Deus derruba poderosos e examina a maldade escondida. Declarou que o Todo-Poderoso não precisa de conselho pra julgar, pois governa a terra com sabedoria eterna. Afirmou que Jó precisava reconhecer a soberania divina, não acusar Deus de erro e submeter-se à justiça que vem do alto. Eu sei que o Deus de dia
confirmou que Deus ilumbra condurosos. Eu já me na maldade esconvida. O Senhor julga com verdade e retidão. Sua palavra é firme em qualquer geração. Quem se rende à sua luz encontra proteção, e sua justiça guia o coração. Ele o perguntou a Jó: sua justiça se diz exerce. Lembrou que a retidão humana não muda ao Altíssimo, e que a maldade do homem fere o próprio homem, mas não altera o trono celestial. Diz que muitos clamam em sua dor, mas não buscam o Deus que dá canções na noite. Afirmou que o orgulho impede ouvir a voz do Senhor, e que a soberba fecha os céus ao entendimento. Ele o disse que Deus não responde à arrogância, mas atende ao humilde que se rende à verdade. Recordou que o Altíssimo não age por pressão humana, mas segundo sua sabedoria perfeita. Chamou Jó a confiar na obra divina, a esperar em silêncio a resposta do Senhor, pois Deus não despreza quem o busca com sinceridade. Disse que a luz virá no tempo certo, e que toda dúvida será dissipada quando o Altíssimo revelar seu caminho. Não é o clamor soberbo que alcança o Senhor, é o coração humilde que recebe seu amor. Quem espera nele verá seu esplendor, em sua justiça achará valor. Ele continuou exaltando a justiça divina. Disse que Deus é grande em poder, mas jamais despreza o íntegro de coração, sustenta os humildes.
abre seus ouvidos na aflição e disciplina para conduzir a vida. Afirmou que se o homem ouvir a correção, seus dias serão prósperos sob a luz. Mas se endurecer, cairá na escuridão. Deus levanta o pobre, livra o oprimido e revela seu caminho ao sincero. Ele declarou que a grandeza do Altíssimo se manifesta na chuva que desce ao tempo certo, nas nuvens que obedecem a sua ordem e nos relâmpagos que cumprem seu mandato. Chamou Jó a considerar as maravilhas de Deus e a silenciar para ouvir sua voz. O Senhor disciplina para trazer restauração. Sua palavra corrige e guarda o coração. Quem ouve sua voz encontra direção e vive seguro sob sua proteção. Ele o estremeceu diante do trovão de Deus. Disse que sua voz ecoa sobre as águas e que os relâmpagos cumprem seu decreto. O Altíssimo cobre o céu de nuvens, ordena a neve que cai e convoca um gelo pra selar as fontes. Afirmou que Deus dirige os redemoinhos, envia a chuva para corrigir ou para mostrar graça, e sustenta a criação com sua palavra. Perguntou se Jó podia estender os céus, guiar o vento no seu caminho ou moldar a luz da madrugada. Chamou Jó a contemplar a glória do Altíssimo, a permanecer em silêncio diante de as majestade. Disse que o homem não compreende os caminhos do poderoso, pois sua obra excede todo entendimento. O trovão do Senhor enche o céu de temor e temor. Sua luz percorre a terra com esplendor.
O Senhor respondeu a Jó no redemoinho. Perguntou quem obscurecia o conselho com palavras sem saber, e chamou Jó a preparar-se como homem. Deus questionou onde ele estava quando os fundamentos da terra foram lançados, e quando as estrelas da manhã juntas cantavam. O Altíssimo falou do mar, que trancou com portas, da aurora que expulsa os ímpios, e das fontes do abismo que só Ele conhece. Perguntou se Jó visitara os depósitos da neve, ou guiar as constelações em suas órbitas, ou ensinar o relâmpago o seu caminho. Deus mostrou sua sabedoria nas chuvas do deserto, nos animais selvagens que Ele sustenta, e na ordem perfeita dos céus. Suas perguntas revelarão a pequenez humana e a grandeza do Criador soberano. Quando Deus fala, a terra fica em silêncio, sua voz rasga os céus com poder imenso. Diante de sua glória, o orgulho é vencido, o coração se rende ao Deus eterno e vivo. Deus perguntou a Jó se ele conhecia o tempo das cabras monteses, se podia contar os meses das servas, ou sustentar a força do potro selvagem. Descreveu o jumento livre, o boi selvagem indomável, e o avestruz que corre sem temor. O Senhor falou do cavalo de guerra que relincha no vale e não teme a espada, do falcão que corta os seus e da águia que sobe pra fazer seu ninho no alto. Todas as criaturas obedecem ao seu decreto, desde a fundação do mundo. Deus mostrou que cada ser vive por sua mão, que nenhuma sabedoria humana sustenta a vida do campo, e que seu poder
sabedoria do Altíssimo excede todo entendimento humano. Aquele que sustém a águia e o potro veloz, governa a vida com perfeita voz. Sua obra revela quem é Deus, Rei eterno, Senhor de tudo que fez. O Senhor perguntou a Jó se ele ainda contenderia com o Todo-Poderoso. Jó se humilhou e disse que era indigno, que colocaria a mão sobre a boca e não falaria mais. Deus continuou revelando sua grandeza, descreveu bem morte, fortalecido pelo Criador, que come erva como boi e cuja força reside nos lombos. Os montes lhe fornecem pasto e os rios não assustam. O Altíssimo mostrou que nem os gigantes da terra escapa ao seu domínio. Quis ensinar a Jó que nem o ser, por mais forte que pareça, pode comparar-se ao Senhor soberano. Diante da voz do Senhor, sua glória enche a terra de poder. Quem reconhece seu nome e seu louvor, de um lugar descanso, verdadeiro saber. Oh, bem, eu desavoio, você lero de poder, que reconhece nome e seu valor, encontrar descanso e verdadeiro saber.
Deus falou sobre o Leviatã. Perguntou se Jó podia pescá-lo com anzol ou dominar sua força terrível. Descreveu sua coraça impenetrável, seus dentes formidáveis e seu sopro que lança chamas. Disse que as portas do mar tremem diante dele, que nenhuma arma pode feri-lo, e que quando se ergue os poderosos fogem. Seu rastro ilumina o mar revolto, deixando atrás de si caminho brilhante sobre as águas. Deus afirmou que se o homem não pode dominar o Leviatã, muito menos enfrentará o Criador do universo. O Altíssimo revelou sua grandeza incomparável, para que Jó entendesse seu poder, sua sabedoria e sua autoridade eterna. Se o Leviatã treme diante do Senhor, que coração não se rende ao seu fulgor. Ele, Rei Supremo, Deus de todo louvor, seu Filho de eterno governador. Jó respondeu ao Senhor com profunda humildade. Disse que sabia que Deus tudo pode e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Reconheceu que falara sem entender e que seu conhecimento era maravilhoso demais. Confessou que conhecia Deus só de ouvir, mas agora seus olhos espirituais o tinham visto. Arrependeu-se em pó e cinza, entregou sua causa ao Altíssimo, descansou em sua soberania. Então Deus restaurou a vida de Jó, dobrou seus bens, curou seu corpo, encheu seus dias de alegria, deu-lhe filhos e filhas e prolongou seus anos sob grande bênção. Assim o Altíssimo honrou seu servo fiel, que se rendeu à sua
fugir do seu